Olá pessoal, hoje eu vim aqui para tentar complementar, né, o vídeo anterior sobre as médias móveis, né, e sobre como a gente usá-las, né, e ver alguns outros aspectos muito importantes, que é a correlação das moedas com o Bitcoin, né, o que é uma coisa fundamental, né, para nós, e como elas se elas correspondem à movimentação do Bitcoin, né? Ou não, porque se ela não corresponde, né, perfeitamente à movimentação do Bitcoin, né, a gente fica meio perdido ali no que vai fazer, né? Porque a gente está usando o stop e as entradas nas operações através do filtro do Bitcoin, né? Agora, se ela não tem muita correlação ou tem correlação em algum momento apenas, né? Fica difícil a gente trabalhar, afinar melhor o nosso robô, né? Deixar ele mais assertivo, né, do que com moedas que tem essa correlação, que tem uma boa correlação, né? Não que ele precise ter uma correlação perfeita, né? Mas que tenha uma boa correlação, certo? E outra que eu vou falar no final desse vídeo é sobre a mensuração das médias móveis, né, para a gente ver a importância disso e começar a já, como a gente já citou no grupo, né, que a gente vai fazer uma melhoria no robô e ter dois filtros, né, um para a entrada das operações e um para o stop automático, né? Então, para a gente começar já a afinar essas informações, né? Porque nós somos os guerreiros desbravadores, né? Então a gente pegou o robô aí, né? Começou a usar e agora a gente está afinando ele de acordo com o que tá, né? Com o resultado que ele está nos dando, né? É claro que mesmo que ele esteja dando um bom resultado, se a gente conseguir afinar ele melhor, ele vai dar um resultado melhor e mais fiel, né? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui, primeiramente, esse gráfico aqui, tá? Então a gente tem aqui nesse primeiro gráfico aqui o Bitcoin, tá? Gráfico de 15 em time frame de 15 minutos, tá? Em velas, tá? Então nós temos a movimentação dele aqui, tá? E eu peguei duas moedas aleatórias ali, só que eu fui lembrando, né, para ver se eles têm uma boa correlação ou não. Então eu peguei a VET, tá? E a WIN aqui e plotei aqui para exatamente para começar a observar isso, né? Onde que eles têm alguma correlação, qual momento que isso se correlaciona melhor. Claro que isso aqui não é um cálculo matemático, é um cálculo totalmente empírico visual, né? Mas já dá para a gente começar a ter, né, uma noção melhor dos fatos. Então vamos pegar aqui, ó, essa primeira suba aqui, ó, do Bitcoin, tá? E ver o que acontece, tá? Vamos dizer que ele começou aqui, tá? Na Win, por exemplo, aqui, ó, ele começou e de imediato. Então o que acontece? Para a gente pegar um movimento desses aqui e aqui, a gente precisa de uma média móvel mais rápida, né? Já na VET, ela começou um pouquinho depois, né? E a gente começar a observar as altcoins, né, a gente vai ver que tem algumas semelhanças nelas, tá? Aqui a gente teve mais uma pequena alta, né? Sendo que elas até deram uma queda aqui, né? Então aqui depois ela reagiu, né? Mas enfim, elas por algum momento caíram mais um pouco aqui, enfim, e o Bitcoin seguiu subindo. Então elas não têm uma correlação perfeita, tá? Mas a gente consegue tirar algum proveito
dessas informações. Então, a gente pode ver que ela varia um pouco. Então, isso é importante para o nosso filtro do Bitcoin, né? Principalmente para deixar o trade andar, certo, né? Se ele entrou numa moeda, deixar ele seguir rodando lá, que uma hora talvez, que por exemplo no caso da VET aqui, mesmo com o Bitcoin dando uma quedinha, uma realizada aqui, ela seguiu subindo. Tá? Então é importante também, não quer dizer que a média móvel mais rápida seja a melhor, né? Mas ela vai ser a que vai pegar os movimentos mais rápidos, com certeza, certo? Então vejam aqui, ó, nessa outra suba um pouco mais aguda aqui, que eles começaram a subir, ó, já bem depois, né, quando o Bitcoin já estava já realizando, né? Só que engraçado que aqui, ó, que quando o Bitcoin começou a cair, elas caíram junto. Aí o Bitcoin voltou, elas voltaram a subir. O Bitcoin começou a cair, elas continuaram a cair. Então vejam, isso já é uma coisa que só observando o gráfico aqui, a gente já consegue ver, né, essa correlação. Caiu o Bitcoin, as altcoins começam a cair também, juntamente, praticamente na mesma hora, né? Agora, quando sobe o Bitcoin, não quer dizer que elas vão subir no mesmo momento, certo? Aqui vocês podem ver que os candles, essa queda aqui, né, ela foi tem muita correlação, ó, podem ver que ao mesmo tempo. Olha, vejam como é importante a gente analisar os gráficos, né, saber o que está analisando, né. Aqui, ó, já deu uma alta, mas aqui ela subiu, aqui subiu devagar, ela foi subindo, enfim, tá. Esses três gráficos aqui, eles têm um pouco de correlação, né? Eles têm talvez até uma correlação boa para a gente usar com o filtro Bitcoin, tá? E aqui eu peguei uma outra também aleatória que eu estava só testando e coloquei ela aqui, ó, e vocês vejam que ela tem muito pouca correlação com o Bitcoin, tá? Pode ser que a escala aqui não esteja mostrando direito, né? Mas a gente pode ver que ela algumas vezes aqui por causa da escala ela tem uma correlação, ó, aqui, ó, ela se antecipa aos movimentos, ó, aqui também, ó, enfim, vamos colocar mais para cá, ó, que isso aqui já é o gráfico de hoje, se não me engano, de ontem. Então vocês vejam, o Bitcoin está caindo e caindo vertiginosamente e ela subiu. Vejam que engraçado. E aqui ela deu uma fraquejada, deu uma diminuída, né? Claro que se vocês verem a escala dela é diferente dessa, é mais parecida com essa, mas enfim, né? Isso é importante a gente ver. Ó, essa queda brusca de hoje aqui, de manhã, tá? Olha o que aconteceu com ela. Ela subiu em vez de cair, né? Então é muito importante a gente saber, né, a gente ter esse tipo de informação dessas correlações com as moedas. Então aqui já ficou melhor de enxergar, ó, vejam que ela, ó, flutua um pouco, ó, né, em relação a essa que praticamente é a mesma escala. Desculpa, essa aqui, as três têm uma escala diferente, né? Aqui nesse caso, né? Ali para frente elas já ficam muito parecidas. Mas enfim, é importante a gente saber essas correlações, né? De repente a gente começa a fazer um estudo dessas correlações, mesmo que visual, né, para a gente tentar otimizar as nossas coins, né, porque a gente sabe que tem algumas que tem um desvio padrão maior que o Bitcoin e tem outras que tem um desvio menor que o Bitcoin. Claro que a gente quer sempre pegar esse movimento rápido, né? Então essas com desvio padrão menor, né, elas são lentas, a gente vai ficar muito tempo no trade, vai ficando muito tempo no trade, qualquer coisa que possa acontecer no mercado, né, essas coins podem baixar e a gente perder o trade. Então, particularmente eu não gosto muito dessas, inclusive eu tirei da minha carteira de coins, certo? O outro detalhe, aqui agora já
para finalizar, é que eu peguei o gráfico do Bitcoin, também em 15 minutos, tá? E coloquei várias médias móveis, tá? De 4, 8, fui fazendo ela de 4 em 4, tá? Não tem um motivo específico, né? Só números relacionados com diferença de 4, tá? Então, coloquei de 4 até 40. Então, a média de 4 e 10 vezes mais que ela, tá? E peguei um movimento, principalmente de queda, e uma queda, vamos dizer assim, leve, não foi uma queda brusca, é uma queda normal, que a gente vê acontecer praticamente todos os dias, né? Ele baixar 2.000 ou subir 2.000 pontos, né? Do 2.000 dólares não é nenhuma novidade. Tá? E aí comecei a fazer a medição, né, dele, do topo dele até aonde a gente tem a inflexão da curva, tá? Que, por exemplo, é nesse trade. E comecei a tabular, né, na minha anotação aqui, que vocês vão ver, exatamente para a gente poder ter uma dimensão de tempo, né, que a gente vai ficar exposto, certo? E para ter um stop, e aonde será que começar a tentar imaginar aonde tem um stop automático que seja ideal. Por exemplo, hoje foi um dia extremamente positivo para quem teve um stop automático, porque ele caiu vertiginosamente em menos de meia hora, né? Então, num candle só, ele caiu muitos dólares, né? Muitos K de dólares aí. Então, quem não tava, estopou todas as suas operações no loss total. Por exemplo, se eu trabalho com loss de 10%, né? Todas as minhas operações teriam estopado no loss de 10%. Isso é muito ruim, né? Porque hoje eu tenho uma ferramenta que eu posso estopar ela antes, pelo menos com loss menor, né? Que é o filtro do Bitcoin com stop automático. Então, fiz para todas essas médias aqui, eu fiz essa medição que eu mostrei para vocês, certo? E coloquei elas aqui, ó, para vocês verem, é bem papel de padeiro aqui. Vou pegar só a canetinha vermelha aqui, então coloquei aqui, né, a média móvel de 4, 8, 12, tá? 24, 32, 36 e 40. E, tá, medi o tempo que ela começou do topo e onde ela começou a cair até onde teve a inflexão de cada um. Então sempre a referência foi este topo aqui. Podia ter feito aqui, podia, né, porque a gente não sabe do candle, mas eu quis, eu deixei padrão isso aqui. Então comecei a ver, tá? A média móvel de 4, ela saiu em meia hora. Ela já foram em 2 barras de 15 minutos, tá? E ela deu uma perda em Bitcoin de 0,57%. Já a média móvel de 8 foi 3 vezes maior, né? 1h30, aqui 30 minutos, aqui 1h e 30 minutos. Foram 6 barras, tá? Com 0,77. Como é uma média, como foi uma queda leve, que é o mais normal que a gente vê, né? Essas correções normais, né? Aqui também não teve muita diferença, né? Mas só mais no tempo. Depois para frente, sim, né? Aí a média de 12 foi 2h30, em 10 barras, já caiu o Bitcoin, né, para 1,13, menos 1,13. A de 16 foram 3 horas e 15 minutos, tá? Foram 13 barras, já caiu quase 2% aqui. A média móvel de 20, 4 horas e meia, 18 barras e 1,58, porque pegou já um repiquezinho aqui. A média móvel de 24, 5 horas, 20 barras e 2,83%. E aí vocês vão ver aqui, ó, que da 24 até a 40, ela teve praticamente
a mesma perda, né? A mesma variação, tá? De 20 a 22 barras, de 5 horas a 5 horas e meia, tá? Então aqui é interessante a gente ver já um ponto de corte, né, para as nossas operações, tá? Se a gente quer um stop automático, né, que seja para uma queda leve, talvez a gente comece já a pensar a partir dessa aqui, certo? E para a entrada e saída do trade, até a 4, a 8, talvez a 12, tá? Eu testei essa 12 e não gostei muito, tá? Aí aqui é 3 horas e 25 e 15 minutos, né? Eu não testei, mas também ela já fica naquele meio termo, na média ali, né? Eu testei essa de 12 com stop automático, né? Por isso que eu não gostei dela, porque ela dava muito stop e o mercado voltava. Mas enfim, né? Isso aqui é uma coisa muito importante, né? Da gente começar já a separar o joio do trigo, né? O que a gente quer para entrada em trade, pensando já nessa melhoria da V4, né? E o que a gente quer estopar com stop automático, né? Com filtro Bitcoin em stop automático. Onde seria melhor, tá? Outro detalhe, quando acontece o que aconteceu hoje, aqui, ó, as médias móveis, elas já estavam, né, tudo em tendência, a gente não teria tido problema em nenhuma delas, né? Mas vejam como é que é a reação delas com esse aqui foi o candle, aquele que das 11h15, que eu falei que saiu de... Deixa eu medir ele aqui direitinho, ver se eu consigo. Aqui, vamos ver. Aqui. Então eu vou medir ao contrário ele. Aqui até mais ou menos aqui, tá? Então, e foi na mesma barra, ele caiu 8,20%, certo? Então, ó, as inflexões das médias, elas já começaram a deixar mais íngreme quando ele começou nesse candle aqui, né? Não só influenciado por esse, né? Como esse foi e voltou, você pode ver que a média de 4 já virou pro positivo, né? E depois ela começou, talvez tenha dado algum trade aqui, mas enfim, né? Quando tem essas quedas muito bruscas, todas as médias, elas viram muito rápido, né? Então, só a gente tem que decidir, né, o quão rápido a gente quer, certo? Através da 20 até 40, numa queda normal, ela teve diferença de 1 hora e 25 apenas, né? No máximo aqui foram 1 hora. Desculpa, aqui foi 1 hora e aqui foi 45 minutos, certo? Daqui para cá. Então, veja bem, né? Nos outros aqui foi até meia hora, então elas se tornam muito parecidas. E na queda brusca, elas também se tornam parecidas, porque aquele candle vai influenciar muito quando tem uma média muito, né? É só a gente fazer o cálculo. Quando a gente tem uma média que ela precisa de muita variação, assim que vem uma variação grande, né, ela já dá uma inflexão também, né? Porque a outra já está caindo e ela vai cair mais, mas essa que estava segurando ainda, ela vai ter uma inflexão, né, representando essa última queda aqui, mesmo não sendo exponencial, certo? Somente por causa da matemática. Certo, pessoal? Um outro detalhe que eu não comentei, né, e que eu vou deixar só uma questão de conhecimento, que eu falei no vídeo anterior, né, a média de 15, a média móvel de 15, ela antecipa o trade, né, ela inflexiona já antes do meia hora. Vejam aqui, ó, tá? Quando eu tô começando a fazer aqui, ó, ele já
me deixou, já começou, marcou uma inflexão aqui, certo? E essa aqui começou o candle caindo já. Então, só que no 30 minutos não terminou de se formar esse candle, então ele não tem toda essa inflexão aqui. Então, ele adianta a tua saída em talvez no máximo 15 minutos. Certo? Mas talvez seja 5, às vezes, dependendo do caso, também do candle, né? Isso, enfim, tem várias questões aí, né? Mas quanto menor aqui, ela pode chegar até 15 minutos, né? Quando ela é muito brusca, ela vai sair nos dois praticamente ao mesmo tempo. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês não estão inscritos no canal, se inscrevam, isso vai nos ajudar bastante. Se vocês gostaram, compartilhem, né? Deem like lá, que é importante, né? Para o canal. Deixe seu comentário lá. Se vocês acham que isso aqui não ficou bem claro, que não é bem assim, ou se vocês querem que eu explique melhor alguma outra questão, né, referente às médias móveis aqui, deixem lá no comentário, tá? Que vai ser um prazer estar respondendo para vocês. Até mais, pessoal.